A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Como uma planta, as virtudes têm que ser cultivadas. Vamos aprender com o Padre Léo. Essa trilha, a terceira leitura, Colossenses capítulo 3, é de uma praticidade que impressiona. Cada versículo desse capítulo 3, que começou lá no 1 dizendo: ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. E a partir desse enfoque, vai até o versículo 11, mostrando a nossa necessidade, aquilo que o Ricardo falava no final da pregação hoje à tarde, de nos conformarmos com o Cristo, que é nele que nós vamos experimentando uma restauração contínua. O homem novo que se restaura continuamente à imagem daquele que o criou no Cristo. A partir dessa premissa maravilhosa, São Paulo vai nos dando hoje certezas absolutas, que cada versículo desse dá um acampamento. Nós precisamos saber que nós somos eleitos de Deus, santos, queridos, e por isso revestir-nos de entranhada, lá nas entranhas, lá no mais íntimo do nosso ser, misericórdia, doçura, bondade, paciência, temperança, praticando entre nós o perdão, mas que isso é impossível se não nos alimentarmos com a palavra, que a palavra de Cristo habite com toda a plenitude o seu coração, que o que triunfe no seu coração seja a paz de Cristo, para a qual nós fomos chamados, e isso tem que nos levar-nos à alegria que a igreja nos pede, e que nos pede no dia de hoje. Por isso cantai a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais. Mas esse caminho de felicidade passa pela família, passa pelo concreto. E aí Paulo olha para o marido, para a mulher, na sua missão cristã, de submissão e de amor, no modelo que é Jesus, para os filhos que precisam respeitar e honrar os seus pais, e termina dizendo aos pais que eles não irritem os filhos, para que os filhos não desanimem. Olha, meus irmãos, que trilha espetacular. Mas eu repito, sem uma experiência de Jesus, não conseguiremos fazê-la. Por quê? Porque o Evangelho nos mostra de modo muito concreto. As coisas de Deus vão crescendo em nós. Virtude é algo que vai crescendo. Ninguém de nós leva um choque e torna-se a pessoa mais virtuosa da face da terra. Ninguém. Não existe essa renovação mágica. Padre, eu era uma pessoa completamente assim assado, e eu tive uma experiência fabulosa, feito São Paulo, eu caí do cavalo, e na mesma hora minha vida mudou. Louvado seja Deus. Só que Paulo levou 14 anos em Tarso, 10 em Tarso e mais 4 que ninguém sabe aonde, até começar a pregar. E descobriu que tinha um espinho na carne. E descobriu que teve que fazer uma experiência profunda de deixar a cruz de Cristo viver nele e ele com ela. E descobriu que ele não fazia o bem que ele queria, que ele fazia o mal que ele não queria. Essa queda tem que ser violenta. A virtude tem que ser cultivada, igualzinho a gente cultiva um vício. Do mesmo jeito que ninguém se torna viciado de uma hora para outra, ninguém. O sujeito que nunca bebeu nenhuma bebida alcoólica, ele vai numa festa, lá eles dão bebida para ele, ele fica trêbado, mas não fica viciado.
é capaz até de ficar com nojo da bebida. Ele vai ficar viciado como? Cada dia tomando um golinho, um golinho, um golinho, um golinho. Toma só o final de semana. Ele começa assim: eu tomo só final de semana. Depois o segundo passo: eu tomo todo final de semana. Terceiro passo: eu tomo o final de semana todo. Quarto passo: eu tomo a semana inteira. Quinto e último: eu já estou tomado por aquilo. Então é um processo. Você vai caminhando no vício, você vai caminhando nos erros, assim na virtude. E tantas tribulações, está difícil caminhar, dá vontade de chorar, e as lágrimas parecem não ter fim. A noite cai, com ela solidão. O sol parece não querer brilhar. Não. Está difícil acreditar até no novo amanhecer. O coração não para de sofrer. Mas a fé é simplesmente assim. As coisas que não se vê, mas se espera até o fim. Tua fé não pode ser tocada, nem jamais ser abalada. Ninguém pode impedir a mão de Deus, o teu agir. Com minha fé vou prosseguir. Nenhum mal me fará desistir. Com minhas mãos eu vou plantar. As minhas bênçãos brotarão do teu as bênçãos brotarão do teu altar. E as minhas bênçãos brotarão do teu altar. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio.
Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa de São Tomé, o apóstolo que ficou tristemente conhecido por sua dúvida. E, no entanto, se nós formos pensar bem, São Tomé não tem nada a menos do que os outros apóstolos. Também os outros duvidaram. Ou seja, até mesmo João, que ficou com Jesus aos pés da cruz, no domingo de manhã, ele correu para um túmulo vazio procurando Jesus. Também ele não creu na ressurreição como tinha sido anunciado por Jesus. É somente depois da aparição. Então, na realidade, essa é a situação da fé apostólica. Ou seja, os apóstolos tiveram antes da paixão uma fé incipiente. Já estavam no caminho da santidade, já eram homens bons. No entanto, diante da grande provação, que foi a paixão de Cristo, eles sucumbiram. E podemos dizer que todos pecaram. São Tomé é este exemplo de que, uma vez que ele vê a ressurreição do homem Jesus, lhe é dado o Espírito Santo para crer na divindade de Jesus. Ou seja, o que estava ali diante de São Tomé era um homem. São Tomé disse: se eu não puser a mão nas chagas, eu não crerei. Ou seja, é a atitude exatamente de não fé. Se você tem que ver para crer, você não crê. Porque não é necessário crer. Se eu estou aqui nesse estúdio, eu estou vendo as coisas, eu não preciso crer nisso aqui. Eu já estou experimentando a coisa. Lá no céu, quando nós virmos Deus face a face, nós não teremos fé, porque nós estaremos na visão facial, nós estaremos vendo. No final, no céu, não haverá nem fé nem esperança, haverá somente o amor, a caridade unitiva. A mesma caridade que já habita hoje em nossos corações, o mesmo amor que hoje, como pequena semente talvez, habita o nosso coração quando nós estamos em estado de graça. É essa caridade que será gloriosa no céu. Pois bem, São Tomé, ele disse: preciso ver para crer, não é isso? Mas uma vez que Jesus aparece, que o homem Jesus aparece, e ele toca no homem real de carne e osso, ele faz uma profissão de fé que é uma das profissões de fé mais explícitas e talvez a mais bonita de todo o Novo Testamento. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, Tomé se ajoelha, Tomé toca num homem, mas se ajoelha diante da divindade. É por aqui que vai a fé católica. E esta é a fé apostólica de verdade. Muitas pessoas
acham que é possível simplesmente crer em Deus de forma assim abstrata e universal. Vamos sentar as várias religiões numa mesa redonda, pegar os pontos comuns a respeito de Deus e fazer uma religião universal. Ou seja, num Deus onde todos creem. Esse tipo de acordo não é possível para nós cristãos. Ou seja, nós podemos nos sentar à mesa e dialogar racionalmente sobre Deus, como convidou o Papa Bento XVI, por exemplo, em Ratisbona, Regensburgo. Podemos dialogar sobre Deus, a racionalidade, a moralidade, mas não para fundar uma religião universal. Para fundar um estado de coisas onde não haja conflitos e possamos juntos buscar o bem comum. Mas religião, nós precisamos aderir àquilo que Deus revelou. E Deus revelou que o homem histórico, chamado Jesus, ressuscitou verdadeiramente. E este homem verdadeiramente, palpavelmente, concretamente ressuscitado, não é somente um homem. É o Filho eterno de Deus que se fez homem, que nos redimiu. Portanto, ficamos sabendo que Deus é eternamente Pai, que Deus tem um Filho eterno e que o amor entre esse Pai e esse Filho é o Espírito Santo. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade desta fé apostólica ser celebrada hoje no dia de São Tomé. E então, sermos como Tomé, né? Homens que dão a fé por Cristo, estarmos dispostos a literalmente arriscar a nossa pele, derramar o nosso sangue por amor a Cristo, para que a fé católica triunfe nos corações e seja depois nossa porta de entrada no céu, onde o amor e a caridade por Cristo será gloriosa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos.
meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A salvaguarda da paz. A paz, número 2303 e 2304. O ódio voluntário é contrário à caridade. O ódio ao próximo é um pecado quando o homem quer deliberadamente seu mal. O ódio ao próximo é um pecado grave quando se lhe deseja deliberadamente um grave dano. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus. O respeito e o desenvolvimento da vida humana exigem a paz. A paz não é somente a ausência de guerra e não se limita a garantir o equilíbrio das forças adversas. A paz não pode ser obtida na terra sem a salvaguarda dos bens das pessoas, sem a livre comunicação entre os seres humanos, o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos, a prática assídua da fraternidade. É a tranquilidade da ordem, obra da justiça e efeito da caridade. Por amor sofri algumas vezes, eu recordo a primeira ocasião. Por amor roubei a primavera, com suas flores eu fiz esta canção. Por amor perdemos a consciência e deixamos livre o coração. O amor se entrega e não se pensa, pode mais a fé que a razão. Se você vive só e abatido,
deveria pensar que passamos todos pela vida, mas a alma é imortal. Só o amor é a saída, limpa, constrói, concebe e procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor. Só o amor é a saída, limpa, constrói, concebe e procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor. Por amor morreu crucificada a esperança da humanidade. O amor é a fruta sagrada, a promessa de nossa liberdade. Por amor perdemos a consciência e deixamos livre o coração. O amor se entrega e não se pensa, pode mais a fé e a razão. Se você vive só e abatido, deveria pensar que passamos todos pela vida, mas a alma é imortal. Limpa, constrói, concebe e procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor. Só o amor é a saída, limpa, constrói, concebe e procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 3 de julho, celebramos a festa do apóstolo São Tomé. Nós o conhecemos como aquele que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Logo no dia da ressurreição, ao entardecer, Jesus apareceu aos 12 apóstolos, porém São Tomé não estava com eles. 8 dias depois, São Tomé pôde testemunhar que Cristo havia ressuscitado e pôde assim firmar a sua fé. Felizes somos nós que cremos sem termos visto. E diante desta realidade, eu recordo um outro fato da vida de São Tomé. Jesus, ele tinha estado em Jerusalém e os judeus queriam apedrejá-lo. Ele foi embora. Mas dias depois, no contexto da morte de Lázaro, ele decidiu voltar. E assim, São Tomé disse que iria voltar com Jesus e, se necessário fosse, morreria com ele. Diante desta realidade, São Tomé manifesta a sua fé no Cristo. Porém, depois da morte de Jesus, a sua fé foi abalada. Mas no final de tudo, com Cristo ressuscitado, ele pôde professar: meu Senhor e meu Deus. Foi São Tomé quem perguntou: qual é o caminho? E Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós, queridos irmãos e irmãs, mesmo diante das dúvidas ou com tantas vozes que o mundo nos oferece, saibamos escolher o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Não demos
ouvidos às vozes do pecado e de tantos vícios que nos afastam de Deus. Que sejamos nós, pessoas que escolheram, pela fé, seguir o caminho de Jesus. E qual é o objetivo deste caminho? Chegarmos à vida eterna. São Tomé descobriu o caminho. E depois, no tempo de evangelização, pós-ressurreição de Jesus, São Tomé, conta a tradição, que evangelizou no Oriente, chegando até a Índia, onde então ele foi martirizado, morreu pela fé em Jesus. Que São Tomé interceda pela nossa fé, que nós sejamos fortalecidos por Deus através do Espírito Santo. Apresente agora as tuas intenções a esta oração que faremos pela intercessão de São Tomé. Rezemos com você e por você. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e testemunhemos, pela vida de fé no Cristo, que ele reconheceu como Senhor, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos em oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomé, rogai por nós. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Vê nas minhas mãos as marcas que a cruz deixou. Toca o meu coração que a lança atravessou. Tanta misericórdia eu tenho pra te dar. Acredita e não duvides nunca mais. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, creio e não vacilarei jamais. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, creio e não vacilarei jamais. Vejo em tuas mãos as marcas que a cruz deixou. Olho teu coração que a lança atravessou. Tanta misericórdia tu tens para me dar. Acredito e não duvidarei jamais. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, creio e não vacilarei jamais. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, creio e não vacilarei jamais.
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. A Maria é proposto aderir a uma verdade muito mais excelsa do que aquela anunciada a Zacarias. Este é convidado a crer num nascimento maravilhoso, que se realizará no seio de uma união matrimonial estéril, que Deus quer tornar fecunda. Intervenção divina análoga àquelas que tinham beneficiado algumas mulheres do Antigo Testamento. Sara, Raquel, a mãe de Sansão, Ana, mãe de Samuel. Nesses episódios, é ressaltada sobretudo a gratuidade do dom de Deus. Maria é chamada a crer numa maternidade virginal, da qual o Antigo Testamento não recorda precedente algum. Na realidade, o conhecido oráculo de Isaías, "Olhai, a virgem está grávida e dará um filho, olhará o nome de Emanuel", embora não excluindo essa perspectiva, foi explicitamente interpretado neste sentido só depois da vinda de Cristo e à luz da revelação evangélica. A Maria é pedido que dê adesão a uma verdade jamais enunciada no tempo precedente. Ela acolhe-a com ânimo simples e audaz. Com a pergunta, como será isso? Ela exprime a fé no poder divino de conciliar a virgindade com a sua excepcional e única maternidade. Respondendo, o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra, o anjo oferece a inefável solução de Deus ao interrogativo posto por Maria. A virgindade, que parecia um obstáculo, torna-se o contexto concreto no qual o Espírito Santo realizará nela a concepção do Filho de Deus encarnado. A resposta angélica abre o caminho à cooperação da Virgem com o Espírito Santo na geração de Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. E junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas o ofereceste por nós com toda a fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação. Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração. Mãe, vem nos ensinar a
fazer da vida uma oblação. Culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração.